Meu nome é Raíssa, eu vou falar sobre ácidos. São substâncias que se ionizam em meio aquoso e são bons condutores de energia. Pode-se aferir a acidez de sua substância por meio de técnicas de medição do pH de uma solução. Ionizam-se em meio aquoso, liberando o cátion H+. São condutores de eletricidade devido à liberação do íons em meio aquoso. Em contato com meio básico, sofrem reação de neutralização, formando como produtos dessa reação água e sal. Ácidos podem ser caracterizados pela presença ou não de oxigênios em sua molécula, pela força, pelos hidrogênios ionizáveis e pela sua volatilidade. Olá, meu nome é Alice e eu vou falar um pouco mais sobre os ácidos. Os ácidos podem ser divididos em duas categorias: oxiácidos, que possuem um elemento de oxigênio em sua composição, e hidrácidos, que não possuem um elemento de oxigênio em sua estrutura. Algumas características comuns a todos os ácidos são formação de solução aquosa condutora de eletricidade, mudança de cor quando misturadas com certas substâncias, reação com muitos metais e reação com carbonato e bicarbonato. Alguns ácidos utilizados no nosso dia a dia são o ácido fosfórico em fertilizantes e medicamentos, ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, ácido acético, presente na composição do vinagre, e ácido carbônico, presente na composição da água com gás e refrigerante. Olá, me chamo Daisy e eu vou falar sobre bases. Bases são compostos formados por um metal e em dissociação na água e libera íons negativos, OH-. Eles são considerados complementares e opostos aos ácidos e, quando combinados, dão origem aos sais e à água. Por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de prata e hidróxido de potássio. Classificação das bases. As bases podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas liberadas em solução. Número de hidroxilas. Monobases possuem apenas uma hidroxila. Dibases possuem apenas duas hidroxilas. Tribases possuem 3 hidroxilas. E tetrabases possuem 4 hidroxilas. Características das bases. A maioria das bases são insolúveis em água, conduzem corrente elétrica em solução aquosa, são escorregadias, reagem com ácido formando sal e água como produtos, alteram para uma cor específica os indiciadores ácido-base. As principais bases são muito utilizadas em produtos de limpeza e também em processos das indústrias químicas. Exemplo: hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de amônio, hidróxido de alumínio e hidróxido de cálcio. Utilidade desses hidróxidos. Hidróxido de sódio, conhecida também como soda cáustica, é tóxico e corrosivo, usado para desentupir pias. É muito usado na indústria química para preparar sabão e outros compostos orgânicos. Hidróxido de magnésio, usado como antiácido estomacal, é também chamado de leite de magnésio. Hidróxido de cálcio, chamado de cal hidrata, qual apagada ou cal extinta, usado na construção civil para preparar argamassa e usado em pinturas. O hidróxido de cálcio em água é chamado de leite de cal ou água de cal. Hidróxido de amônio em solução aquosa é conhecido como amoníaco ou amônia, usado em limpeza doméstica, saponificadores de gorduras e óleos, e é tóxico e irritante aos olhos. Vou estar falando aqui sobre os óxidos. Óxido é toda substância formada por oxigênio e mais outro elemento. Formam compostos binários, ou seja, só possuem 2 elementos na sua fórmula química, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo da fórmula. Exemplos: Na2O, MgO, Al2O3, FeO. Classificação: óxidos básicos reagem com água para formar bases ou reagem com ácidos formando sal e água. Óxidos ácidos reagem com água para formar ácido ou reagem com base formando sal e água. Ácidos anfóteros comportam-se como óxidos básicos
e também como óxidos ácidos. Só reagem com ácido forte ou base forte. Óxidos neutros. Não reagem com água, nem com ácido e nem com base. Peróxidos. Reagem com água ou com ácido diluído, formando água oxigenada, H2O2. Utilidade do óxido no dia a dia. Óxido de cálcio, sólido branco usado na construção civil para fabricar cimento, tijolo e cerâmicas. Age como fungicida e bactericida. Na agricultura é usado para corrigir a acidez do solo. Dióxido de carbono é o gás carbônico obtido como subproduto de várias reações industriais, usados em refrigerante e quando sólido é conhecido como gelo seco. Participa também da fotossíntese das plantas. Óxido de hidrogênio é a água, o óxido mais importante do planeta. Toda forma de vida na Terra está associada a esse óxido. Óxido de zinco é um pó branco usado em pinturas de rosto de palhaço, usado também como protetor solar. Peróxido de hidrogênio, chamada de água oxigenada, é um peróxido que se decompõe rapidamente, usado também como bactericida e para o branqueamento de cabelos, fibras e papel. Características dos sais. Em solução aquosa, os ácidos liberam sempre cátion H+, e as bases liberam o ânion OH-. Os sais, porém, não possuem sempre o mesmo cátion ou ânion, e por esse motivo não revelam propriedades funcionais bem definidas. Entretanto, podemos dizer que, no geral, são compostos iônicos formados por aglomerados de íons e não por moléculas. Muitos apresentam sabor salgado característico, quase sempre venenosos. São sólidos e cristalinos, conduzem corrente elétrica em solução. Sofrem fusão e ebulição em altas temperaturas. Solúveis em água, exceções alguns sulfetos, os cloretos, brometos e iodetos, com os cátions, entre outros. Classificação e nomenclatura dos sais. Segundo o modo como ocorre a reação de formação dos sais, são classificados em 3 tipos. Sais neutros ou normais, que são reação de neutralização total, reagem todos os H+ do ácido e todas as OH- da base. Esses sais, quando dissolvidos em água, não alteram o pH. Nome dos sais normais. O nome do sal provém do nome do ânion do ácido cuja terminação hídrico ou oso ou ico será substituída respectivamente por eto ou ito ou ato e do cátion da base. Sais ácidos ou hidrogenossais. Reação de neutralização parcial do ácido quando nem todos os H+ do ácido reagem. Então, o sal possui em sua estrutura um ou mais hidrogênios ionizáveis oriundos do ácido. Nome dos sais ácidos. Semelhantes aos sais normais, mas com indicação do número de H+, pelo prefixo mono, di, tri, etc. Assim, o sal o prefixo do número de H+, mais nome do ânion, mais sufixo eto, ito, ato, de nome do cátion. Ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, monohidrogenosulfato de sódio, mais água. Ou ácido ortofosfórico, hidróxido de sódio, dihidrogênio ortofosfato de sódio, mais água. Sais básicos ou hidroxais. Reação de neutralização parcial da base. Se nem todas as hidroxilas reagirem ao sal, tem uma estrutura uma ou mais hidroxilas. Nome dos sais básicos. Semelhantes aos sais normais, indicando, porém, o número de OH- em sua estrutura. O sal prefixo do número de OH- mais o nome do ânion, mais sufixo eto, ito, ato, de nome do cátion. Assim, ácido clorídrico mais hidróxido de cálcio, monohidroxicloreto de cálcio, mais água. Sais duplos ou mistos. Reação de di, tri ou
tetrácido com diferentes bases, sal duplo quanto ao cátion, ou de uma ou tetrabase com ácidos diferentes, sal duplo quanto ao ânion. Sais são substâncias químicas formadas por ligações iônicas entre os átomos. A função inorgânica sal corresponde aos compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Os sais estão presentes em nosso cotidiano, sendo bastante utilizados na alimentação e também em outras áreas, como, por exemplo, o cloreto de sódio, conhecido popularmente como sal de cozinha, o carbonato de cálcio, presente nos mármores e no calcário, sulfato de cálcio, compõe o giz escolar e o gesso, e o bicarbonato de sódio, que é utilizado na culinária, medicamentos e como agente de limpeza. Essas substâncias são geralmente formadas em uma reação de neutralização, quando um ácido e uma base reagem e produzem sal e água. HCl ácido mais NaOH base, NaCl sal mais H2O água. Nessa reação, os reagentes ácido clorídrico HCl e o hidróxido de sódio NaOH formam os produtos cloreto de sódio NaCl e água H2O. Na ligação iônica ocorre com transferência de elétrons entre os átomos e para isso um dos átomos deve ser um metal e o outro a metal. Com isso, formam-se espécies químicas positivas, os cátions, por doar elétrons, e o de carga negativa, ânions, que os recebem. Na imagem a seguir, ocorre a formação do cloreto de sódio, NaCl. O átomo do metal sódio, Na, doa um elétron para o átomo de cloro, Cl. Sendo assim, forma-se o cátion Na+, que consiste no íon de sódio positivo, e o ânion Cl-, que corresponde ao íon de cloro negativo.